dev de hoje em dia é um dev empoderado por AI, fato. Você precisa ser um bom dev para guiar bem a AI. Tem espaço para ser bom dev, para você ser um dev melhor e com isso tirar mais valor do seu trabalho com aquela ferramenta que você está usando. Né? Se você vai aí na rua, nos lugares, você vai ouvir que muita gente está usando IA para código da maneira mais básica possível e olhe lá. Essas ferramentas funcionam mais como a gestão do contexto, do prompt e de UX para trabalhar melhor. Como é a adoção de inteligência artificial por times de tecnologia? Esse aqui é o Hipsters.talks e no episódio de hoje eu converso com o Sérgio Lopes. Ele que é CTO da Lura e está aqui com a gente para falar desse desafio, porque a gente tem muita ferramenta, muito tooling para poder cuspir código, mas será que as pessoas estão usando? Será que as pessoas estão com medo? Será que devs estão preparados para encarar esse desafio? Sérgio, obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que esse é um ponto legal, né? Porque alguns anos atrás a gente começou com isso do GPT e as pessoas começaram a usar o GPT para copiar e colar código, não é? Então, para tirar uma dúvida, muito naquela pegada do Stack Overflow, de você copiar sem saber exatamente o que estava acontecendo, e é esse o uso básico do básico. E a gente que está aqui no Hipsters, a gente que está no ecossistema, às vezes a gente fica achando que está todo mundo usando a última moda da inteligência artificial. Mas se você vai aí na rua, nos lugares, você vai ouvir que muita gente está usando IA para código da maneira mais básica possível e olhe lá. Tanto por falta de conhecimento, quanto por medo, ou às vezes até falta de apoio da liderança de tecnologia. Como que você vê isso? O que está acontecendo hoje no cenário? E como eu estou sempre fazendo aqui, né, eu falo que eu sou um podcaster não tão bom, porque eu ponho mais de uma pergunta ao mesmo tempo. Qual que pode ser o caminho de adoção que as pessoas podem fazer para chegar lá na última milha sem pular passos? Legal, Paulo. Realmente, tudo mudou aí, né? Então, obrigado aí por ter convidado para bater esse papo hoje. O que a gente vê é que, assim, né, existe uma grande distância entre o que aconteceu 2, 3 anos atrás, quando começaram a surgir as primeiras IAs significativas aí de geração de texto e, consequentemente, de código, e o que a gente tem de ferramenta hoje, né? Às vezes muita gente parou ali no ChatGPT padrão, né? E a gente sabe que, assim, primeiro, os modelos mudaram muito nesses anos, nesses meses, nessas semanas, né? Um mercado meio louco aí de lançamentos contínuos. Então, o meu primeiro convite aqui, logo no início do papo, é de ouvir um pouco dessa conversa que a gente vai ter hoje sobre o estado atual dessas ferramentas. E mesmo se você testou 1 ano atrás, 6 meses atrás, acho que vale explorar o que é possível hoje em dia, né? Quando a gente fala de, às vezes, resistência para o uso das AIs, às vezes é uma percepção de como ela estava antes e como ela está hoje, às vezes não está tão alinhado. Eu comparo um pouco com aquele prompt curtinho, né? A pessoa põe um prompt muito curtinho pedindo para escrever a newsletter e aí sai aquela gororoba, aquele lero-lero meio óbvio, meio sem gosto nenhum. Bem, não tinha muito como ser diferente. Tem uma piada aí no Twitter dos AIs aí, do pessoal de código, que eles brincam assim, sempre que sai um modelo novo, um pouquinho melhor que o anterior, todo mundo posta o seguinte prompt: cria uma empresa de $1 bilhão, não faça nenhum erro, ponto. E aí dá um enter e vê o que ele faz, porque é óbvio que ele não vai criar uma empresa de $1 bilhão. Você saber usar essas ferramentas, porque hoje elas são ferramentas, porque esse negócio vai virar completamente independente, pensar sozinho e dominar o mundo, etc. Longe disso hoje em dia, longe disso. Quanto melhor você é um dev, melhor você guia essas ferramentas, mas isso é extremamente óbvio. E eu acho que também, aí acho que esse ponto até toca numa segunda resistência que a gente às vezes vê no mercado, que é o preconceito com essas ferramentas, justamente quando a pessoa se sente ameaçada por aquilo. Fala, poxa, mas espera aí, se essa ferramenta começa a gerar código para mim, eu não sei o que vai acontecer com o meu emprego, vai que o meu chefe descobre que agora eu consigo fazer o mesmo trabalho em metade do tempo, e aí o que vai acontecer comigo, né? Ele vai achar que ele tem que pagar metade, ele vai, né, demitir metade da equipe. A gente ainda não viu demissões em massa, etc., em devs, né? Estou falando especificamente de devs,
por causa de AI, né? Então o que a gente vê é que as pessoas estão usando isso para serem mais produtivas, aumentar a qualidade às vezes também, né? Se você usar direito você consegue aumentar até a qualidade do seu código, mas acho que é isso, tem que adotar, né? É aquele famoso racional do mas se você for a resistência e todo mundo estiver adotando, aí você ficou para trás, não tem muito o que fazer. E o mercado está indo para esse caminho. Então o dev de hoje em dia é um dev empoderado por AI, fato, né? Então vamos usar isso da melhor forma possível. Você precisa ser um bom dev para guiar bem a AI. Então tem esse espaço, tem espaço para ser bom dev, para você ser um dev melhor e com isso tirar mais valor do seu trabalho com aquela ferramenta que você está usando, né? E aí quais são essas ferramentas principais que aparecem? Porque eu faço associação também desse empoderamento quando foi a época das IDEs, né, dos ambientes de desenvolvimento integrado, que muita gente usava aqueles editores de código mais simplões, que eram editores de texto puro, sem integrações com compilador, com deploy, com ferramenta, com Docker, etc. Tinha muita gente que usava o mais hardcore, né? E foram ficando para trás. Claro que tem gente que ainda usa esse mecanismo e é melhor do que quem está na frente ali de tooling. Mas, no geral, não é verdade. Então, quais são essas ferramentas do primeiro passo de uso? Primeiro a gente tem que pensar nos modelos de AI e, ortogonalmente a isso, as ferramentas que esses modelos utilizam. Porque às vezes você pode falar, Sérgio, mas eu estou usando o GPT-5, que é o mais moderno para código, inclusive, etc. e tal. Mas como você está usando o GPT-5? Você está indo lá no chatgpt.com, que é feito para o público geral, é lá onde você gera receita de bolo, onde você gera meme, e é lá que você está codando? Usar o GPT-5 lá versus usar o GPT-5 numa ferramenta de código específico, como por exemplo o Cursor, que é extremamente famoso, é completamente diferente. Então você precisa ter essa ciência de que escolher um bom modelo é um passo e depois escolher uma boa interface de uso daquele modelo que se adeque para o seu fluxo de trabalho é o segundo passo, né? Sobre modelos hoje, a gente tem modelos excelentes de código da OpenAI, do Google, da Anthropic, open source, vários modelos chineses de boa qualidade. Isso aqui, lógico, né? Isso aqui é aquele vídeo que a gente grava e fica velho. Daqui 6 meses alguém vai falar, pô, mas GPT-5, aquilo era velho, né? O GPT-5 acabou de sair enquanto a gente está gravando. Eventualmente vai ter uma versão mais nova, etc. Então a gente vai atualizando isso, né? Atualize-se constantemente com isso. Mas você tem ali um Gemini Pro, que é topo de linha para código, com janela de contexto gigantesca de 2 milhões de linhas, você consegue colocar 2 milhões de tokens, e você consegue colocar projetos complexos ali para poder questionar sobre o projeto. Você tem o GPT-5, você tem na Anthropic o Cloud, o Opus e o Sonnet, que são dois muito bons para código, que o pessoal usa bastante. E tem os modelos chineses que são muito bons, né? Falou-se muito um tempo atrás sobre DeepSeek, por exemplo. Tem vários outros, né, hoje em dia. Então, para código, agora, enquanto estamos gravando, por exemplo, fala-se muito sobre o QuenCoder, que é um modelo chinês também open source, mas que, né, você pode rodar na sua infra ou você pode contratar um provider que já tem essa infra, que também tem excelentes resultados de código com um custo bem mais barato do que, às vezes, os modelos comerciais fechados. Então, dependendo do tipo de tarefa e do volume que você vai usar, podem ser modelos que você vai explorar, inclusive, em conjunto. Tem gente que usa um modelo um pouco mais pesado, como por exemplo um Opus da Anthropic, para fazer a parte de arquitetura e desenhar a solução como um todo, e depois um modelo mais simples, por exemplo, ainda dentro da Anthropic, o Sonnet, para fazer a implementação mesmo. Então, para sentar e codar, né? Como se você tivesse, entre aspas, emulando uma reunião de arquitetura e uma sessão de código, né, guiada por aquela reunião de arquitetura. E na minha ignorância, esses modelos, os menores, abertos, que você pode usar, como esse chinês que você citou, um dev que tem um bom aparato conseguiria rodar na própria máquina, um modelo usando o tooling do Cursor, etc? Consegue rodar na própria máquina. Não é ótimo. Não é acho que assim, depende da máquina, né? Se você tiver uma H100 em casa, aí seja feliz, né? Mas poucas pessoas têm uma H100 em casa. Mas dá para rodar com uma GPU doméstica. Hoje em dia, quando a gente fala GPU doméstica para AI, é assim, pelo menos 32 GB de RAM, aquela coisa toda, né? Com resultados bons, não são os melhores, os modelos são grandes, inclusive esses chineses
são modelos do tamanho de modelos comerciais, que você vai rodar em infraestrutura realmente mais parruda, né? Mas o bom é que você ganha, como modelo open source, você ganha, mesmo que você contrate um serviço, você ganha essa possibilidade de distribuição e competição, né, entre os providers diferentes. Então você tem um provider que vai te oferecer um preço mais barato, que vai rodar infraestrutura nos Estados Unidos, para quem tem problema com usar infraestrutura estrangeira por questões de compliance. Mas então essa é a primeira escolha, né? O modelo que você vai usar. E aí você pode ir desde o basiquinho, e o basiquinho aqui eu considero o chat, uma interface de chat. Todos eles têm um chat gpt.com equivalente, que você vai lá e fala: oi modelo, oi, tudo bem, eu tenho esse código. Você copia lá na mão o código que você quer, faz sua pergunta, ele te cospe o código ali, etc. E você é responsável por pegar aquilo, jogar de volta para o seu editor, salvar, rodar, testar e etc e tal. Fica até complexo, porque o contexto que você vai colocar lá é um trechinho de código, um arquivinho, meia dúzia de arquivos. Pois é. Então, às vezes, para coisas pequenas, basta. Quero fazer um script de automação para alguma coisa, onde é autocontido ali e tal. Agora, quero fazer alguma coisa um pouco maior, né? Ou quero fazer uma coisa de uma maneira um pouco mais inteligente. De que eu tenho alguma ferramenta que me ajude, por exemplo, num projeto mais complexo, a caçar dentro do projeto qual é o contexto ideal para aquela tarefa. Então, eu quero criar uma tela nova de cadastro aqui no meu projeto. Tá, mas isso aqui envolve a parte que acessa o banco de dados, envolve a parte da interface, envolve chamar um web service qualquer, e que são pontos diferentes do código, né? Você pode, obviamente, ali no chat GPT puro, ir jogando, caçando cada um desses pedacinhos e jogando lá para ele responder para você. Mas é um trabalho tedioso, você não vai ter tanta certeza aí do que você está fazendo, às vezes porque você fala, mas eu tenho que ficar investigando o projeto e tal. Então você tem essas ferramentas que, assim, basicamente te ajudam a montar o contexto ideal para o modelo. Então pensa que o modelo base continua sendo o mesmo, mas ele analisa o seu repositório de alguma forma, indexa esse seu repositório e ele tem essa capacidade de ir explorando o repositório com AI também para montar o contexto ideal para ir fazer a tarefa. Então ele vai pegar o trecho que muda lá no banco de dados, o trecho que muda na tela, o trecho que muda no modelo e vai juntando tudo isso e faz a atividade para você, né? Então acho que isso seria a camada de cima, né? Usar, de alguma forma, usar essas ferramentas para montar o contexto. E aqui a gente está falando do Cursor, a gente está falando do Windsurf, a gente está falando das próprias IDEs, né? Você usa lá um JetBrains, ela tem AI ali dentro, o Visual Studio Code, né? O pessoal tem um monte de extensões diferentes, mas o GitHub Copilot e tal. Eles nascem, essas soluções, até com essa ideia de como ter o uso da AI contextual dentro da IDE, né? Então eu vou poder, enquanto eu estou codando ali no meu editor e conversando com o meu codebase, pedindo coisas, e aí a hora que ele me dá a resposta, ele já me dá a resposta no próprio arquivo, como um diff. Então para quem está acostumado com Git, você vê, né, o diff de mudança, o que saiu, o que entrou. Então para um dev é muito mais fácil você ler isso do que você ficar lá no chat GPT, né, no browser, tentando caçar o que foi que ele mexeu no seu código, né? Então ele já aplica um diff, você, gostei, não gostei, é igual aceitar uma modificação de diff normal no GitHub. Então esse eu diria que também é o passo de cima, né? Essas ferramentas funcionam mais como a gestão do contexto, do prompt e de UX para trabalhar melhor. Exato. E assumindo que você é um dev que quer usar AI. Você não está naquele esquema do, desenvolva aqui um negócio de 1 bilhão para mim, make no mistakes, eu não quero nem ver, né? Não é o automático. É justamente ele está dentro da ideia propositalmente, porque ele entende que essa colaboração entre o dev e o modelo, com a ferramenta adequada, é o que vai trazer o melhor resultado. É você julgando se aquele resultado está indo para onde você quer ou não, etc, né? Então esse é um passo, ok? E aí o passo seguinte, a hora que a gente começa a colocar, o pessoal fala desse comportamento de agente em cima dessa mesma ferramenta, que cria código para você, etc e tal, mas ela começa a fazer isso de maneira autônoma. Então você pode pedir para ele hoje, qualquer uma dessas ferramentas, né? Você pode pedir para ele desenvolver a feature para você, e já ir aplicando para você as coisas. Então, além dele gerar o código, além de gerar o diff, etc., tudo você pode voltar se você não gostar, etc., não é nada, né, irreversível.
mas ele pode aplicar para você sozinho e, em alguns cenários, até testar algumas coisas. Claro, aplicações mais complexas é difícil ele fazer o teste, mas ele pode testar e pode até rodar alguma coisa para você. Às vezes ele precisa rodar um comando no terminal para executar uma migração de banco de dados, por exemplo, e ele vai falar para você, então para criar isso aqui eu preciso desse modelo, ele vai aplicando, fala, agora eu vou rodar a migração no banco, aí você integra ali e tal, e você consegue dar mais poderes. Você coloca, por exemplo, MCP Servers, que é um negócio que está todo mundo falando também, que é essa capacidade de você colocar mais ferramentas externas para esses agentes terem acesso. Então imagina, por exemplo, nesse caso do banco de dados, que você dê acesso aos seus dados, ao banco de dados mesmo, ao MySQL, ao SQL Server que você está utilizando, para o agente do curso. O que esse agente do curso consegue fazer? Consegue acessar o banco. Acho que toma cuidado no acesso de escrita no banco em produção, óbvio. Mas ele consegue, por exemplo, ler um esquema de uma tabela, executar uma query ali para descobrir se o que ele está fazendo é aquilo mesmo ou não. Conseguiria eventualmente executar um alter table também, se você quiser. Aí vem tudo do dev, quanto que você quer dar de autonomia ou não, né, que ambiente que você está. Mas isso pensando só, por exemplo, um MCP que integre banco de dados, mas você pode integrar um monte de coisa, pode integrar o Figma e falar para ele puxar o arquivo do Figma e te ajudar iniciar o começo ali do desenvolvimento daquilo e tal. E mexer tudo no ambiente de clouds e o que vai está dockerizado, o que é para rodar, o que é para deployar. E aí vai integrando esses serviços, seja no cloud, os serviços locais, você pode dar acesso à sua máquina local para ele, então para executar ações ali na sua máquina local. E aí que eu estou pensando muito no dev fazendo um projeto mesmo, um projeto corporativo da empresa, etc. Mas você consegue usar esse mesmo fluxo para automatizar a sua própria vida ali, coisas. E claro que a interface não é amigável, é para devs aquilo, mas você quer fazer uma automação na sua máquina, você pode fazer com agentes no cursor, por exemplo, integrando com o MCP correto ali na máquina. Você quer trabalhar com análise de dados, né? Então dá acesso ao banco de dados, ao invés de criar uma feature lá no cursor, você analisa dados ali, você fala para ele, poxa, eu queria ver isso aqui, puxa naquela tabela tal dado, e ele te ajuda a ir executando o SQL fazendo ali para você, né? Quando a gente pensa nessas ferramentas para dev hoje em dia, eu também separaria talvez em 3 grandes grupos. Essa do curso que a gente falou agora, acho que é a mais famosa, porque é o que o pessoal mais fala, que são as IDEs. Que aí você tem o curso, tem o Windsurf, tem o Copilot, tem o JetBrains, etc. Você tem uma outra categoria de ferramentas que está ficando muito famosa, que é ferramentas de linha de comando. Eu ouvi você falando no começo lá sobre como que a gente fazia as guerras das ideias antigamente, né? Lembra muito dessa época. Então aqui eu estou falando de Cloud Code, Gemini Code, o Klein, o Aider. Aider a gente usou bastante ali na Lura também num projeto. São ferramentas de linha de comando. Às vezes até tem uma integração com a IDE, etc. e tal. Inclusive o Cursor mesmo lançou uma ferramenta de linha de comando recentemente, porque tá meio blurry esse negócio, né? Então todo mundo tem a parte IDE e tem a parte também de linha de comando. E você tem um fluxo ali que você roda no terminal. A grande vantagem com isso é que você não está preso na IDE final, então se você usar uma IDE mais obscura ou quiser usar com outra IDE, você pode usar paralelamente, ele vai mexendo no Codebase e você acompanha na sua IDE enquanto aquele cara está rodando na linha de comando. E aconteceu esse movimento de ter várias dessas ferramentas específicas dos provedores. Por exemplo, o Cloud Code é oficial da Anthropic, que usa os modelos da Anthropic. É um pouco ruim porque você não pode trocar de modelo ali, por um sentido, por outro lado, ele é extremamente voltado para os modelos da Anthropic, que é muito bom, entende? E aí, nessa discussão, entra um outro parênteses que eu acho que é bem importante, que é como que essas ferramentas chamam a AI. E aí eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, né? Hoje, quando a gente usa inteligência artificial, mesmo como usuário final, você tem 2 modelos. Você pode pagar uma assinatura, tipo, por exemplo, pensa no ChatGPT, paga uma assinatura mensal e usa ali, certo? Ou, nós que somos devs, a gente sabe disso, você usa via API. E na API não é assinatura, você paga por token, você paga por volume de uso. Então você tem basicamente no mercado de AI hoje 2 tipos de pricing. Um que é pagar por token e outro quer pagar por usuário, ok? No mundo das ideias é a mesma coisa. Você tem ideias como, por exemplo, o Cursor, que nascem com a ideia de cobrar você por usuário. Só que no fim das contas, esse cara ele paga a conta por token. O que acontece? Às vezes existe um mismatch aqui, um desalinhamento entre o que você está pagando para o curso e o que você gostaria exatamente, porque o curso ele está incentivado a diminuir o volume de tokens que ele está usando. Então é uma ideia muito boa para otimizar, diminuir os prompts, porque cada prompt maior que você faz ali custa mais para o curso.
e para outra IDE que cobra por usuário, ok? E no fim do dia ele paga por token. Então você começa a ter algumas ferramentas que eles invertem essa ideia e ele fala, cara, quer saber? Paga por token mesmo, porque a gente usa o modelo no melhor que ele tem para oferecer. Que esses modelos mais novos, com reasoning, com janelas de contexto grande, etc., custam caro, mas são muito eficientes. Então, se você tem um bolso fundo, você pega essas ferramentas de linha de comando, o Kleiner, por exemplo, é uma bem famosa por isso, que ele fala, cara, a gente está montando a melhor ferramenta para dev aqui. Não é uma ferramenta que fica tentando apertar o custo igual o Cursor é. Então você tem esse equilíbrio, né? E aí o Cloud Code, mesma coisa, você paga por API ali, etc. Até tem um modelo no Cloud Code para você pagar por usuário, custa $200 por mês, com alguns limites. Teve um tempo que ficou sem limites e o pessoal abusava e gastava tipo dezenas de milhares de dólares lá em $200. E a Anthropic começou a cortar isso também. Recentemente saiu até um artigo da Shopify falando sobre o uso de AI lá dentro. E eles falam isso, cara, enfim, uma empresa grande, com muito dinheiro e etc. E eles falam que eles têm desenvolvedores gastando milhares, no plural, de dólares, um desenvolvedor por mês com token nessas ferramentas. Segundo eles, com um aumento de produtividade grande, que talvez para um mercado externo ali, que realmente os salários dos devs são muito altos, eu gastar $1.000 a mais, eu estou até economizando alguma coisa, né? A gente sabe que para a realidade brasileira é diferente, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Aí que entra aquela ideia dos modelos talvez mais baratos. Então, você quer usar essas AIs com menos restrição de contexto, justo para poder ter um resultado mais completo e tal, você não vai conseguir com o cartão de crédito aqui para a gente, nossa realidade brasileira, fazer isso com um Opus, com um GPT-5, que é muito caro. Então você pode usar um modelo chinês com uma ferramenta dessas de alto contexto, por exemplo, entende? E só para a gente amarrar o terceiro aqui que a gente tinha falado, e aí você tem as ferramentas totalmente autônomas, que tentam te vender a ideia de que, cara, você não vai nem abrir uma IDE, você não vai nem ler o um código, terminal, quase não ler o código. ou você lê o código talvez numa posição de code review, sabe? E não numa posição de ir lá e escrever o código. E aí a gente tem várias ferramentas nisso, né? Então, acho que a primeira que fez um certo barulho um tempo atrás, ano passado ainda, foi o Devin. O Devin veio com a proposta de ser o seu dev, a ideia de ser um dev júnior na nuvem automatizado, né? Ele gera o código, né? Ele tem acesso ao editor de código, se a gente fosse falar assim. Ele tem acesso a executar os testes, ele tem acesso a um browser, então ele pode, por exemplo, abrir um browser para consultar alguma coisa. A própria OpenAI tem dentro do ChatGPT uma solução, que é o Codex, e aí você tem uma interface web, você entra ali, pluga o seu projeto no GitHub ali, né? Integra, e você fala para ele o que você quer fazer. Fala, então eu estou aqui, quero criar uma tela nova. Dá um enter e vai tomar um café. É isso. Ele trabalha totalmente em background ali, daqui a pouco ele volta e ele te dá um PR pronto. Você pode até pedir mais de um, você fala, eu quero que você faça 4 versões disso daqui para depois eu ver qual que eu vou mergear ou não. E o seu trabalho passa a ser quase que só de code review, testar e mergear aqueles PRs, né? Você tem o Julius do Google, que usa o Gemini Pro, que é o mesmo princípio, você entra lá, pede para ele também web, etc. Não tem IDE, você não vai editar o código. Se você encontrou um problema ali, você trabalha como se estivesse trabalhando com outro dev, né? Se um dev te manda um PR e você tem um problema lá, o que você faz? Você vai lá no GitHub e comenta e fala, olha, aqui você podia melhorar, podia mudar e tal, é a mesma coisa. E aí o agente volta e refaz baseado naquele seu feedback. Essas ferramentas, por exemplo, que a gente pode falar, Sérgio, mas isso é uma ferramenta que substitui ali o dev, porque nem a IDE eu abro mais, né? Ele é um passo a mais, com certeza, do que as anteriores que eu vejo o código. Mas tem suas limitações. Mas tem suas limitações e é feito para dev, tá? Não é feito para o usuário final. Ele abre um PR no GitHub com o diff ali para você analisar. A questão é você compreender qual que é o seu papel do dev. Acho que esse é um aspecto importante para essa conversa. Que tem mudado. O dev de antigamente era o dev que digitava código. O dev de hoje digita menos código, mas toda a questão de arquitetura, decisão do projeto, para onde está indo ou não, teste, garantir que aquilo está seguindo os requisitos que foram pedidos, etc. Todo esse trabalho continua e a compreensão dessas ferramentas é isso. Ele está te dando uma ferramenta muito poderosa, mas que você ainda precisa do seu conhecimento de dev. Não dá para eu colocar minha mãe para usar o Julius, entende? Minha mãe não consegue nem passar do começo ali, não é para isso. E eu acho muito simbólico que todos os grandes laboratórios estão criando ferramentas para
que os devs sejam mais empoderados para criar projetos melhores, com mais qualidade, com mais produtividade, etc. e tal. Eu vou deixar também o link aqui para o nosso podcast, que é o IA Sob Controle, que tem muito dessa temática, né, Sérgio? Você aparece lá, o Guilherme aparece lá, tá o Fabrício, tá o Marcos, e a gente tem entrevistado e conversado com muita gente focado total na IA hardcore até, dos modelos, os modelos brasileiros, o que está acontecendo de notícia. Conheça os estudos de caso da temporada atual do Alura Cases. Estude com a gente e entenda melhor a cabeça de empresas e grandes profissionais que estão resolvendo seus problemas com programação, dados e IA. Sérgio, nessa segunda rodada, a gente queria saber um pouco mais sobre você, seu cargo, sua carreira, entender aqui, porque a gente tem trazido histórias muito interessantes de profissionais de tecnologia aqui no Hipsters, que servem também para inspirar não só o conhecimento técnico, mas as pessoas estão buscando entender qual que pode ser o próximo passo na carreira, será que é possível e etc. Hoje você é CTO na Alura. O que é o seu papel como CTO? O que é o trabalho do dia? Escreve ou não escreve código? Gerencia time? Faz mais relatório? Qual que é o trabalho? Um trabalho do CTO, acho que é um trabalho... Acho que depende, primeiro, muito do tamanho da empresa, ok? Então, para dar um pouco de contexto para o pessoal, né? O meu papel hoje é num time com menos de 100 pessoas, ok? Obviamente, um CTO numa empresa de milhares de pessoas tem um outro papel. Um CTO numa empresa de 10 pessoas, um time de 10 pessoas tem um papel diferente. Eu acho que é até um pouco curioso, né? Eu não cheguei nos milhares de pessoas ainda, mas quando eu peguei o time tinha 10 pessoas. Então, eu posso até mostrar um pouco como o papel mudou, né? Certamente, quando o time tinha 10 pessoas, eu codava muito mais do que hoje, quando o time está mais perto de 100, né? Então, ainda codo, sou uma pessoa técnica, sou da opinião de que CTO é um cargo para alguém com background técnico, sim. Mas o dia a dia é muito mais empoderar o time para fazer as tarefas em si, do que eu ir lá e ficar eu criando código, né, no projeto, etc. e tal. Claro, tem uma participação maior, às vezes, em decisões arquiteturais, em coisas mais estratégicas de para onde, técnicas, né, falando, mas para onde tecnicamente o projeto está indo. O time, óbvio, tem muita autonomia para propor e para trabalhar ali no dia a dia, mas grandes decisões que podem ter impactos que às vezes o próprio time não enxerga, acho que isso é um papel do CTO, né? Então o CTO, ele é essa ponte entre esse time altamente técnico e toda a diretoria, todo o C-level e todo o management da empresa como um todo, que não é técnico, né? Então você precisa estar o tempo inteiro nesse layer de tradução entre objetivos de negócio, resultado técnico e vice-versa, né? Então às vezes o time está fazendo algo que eles têm uma dificuldade de enxergar o impacto de negócio, é o papel do CTO de tanto tangibilizar quanto controlar para, olha, não vamos para esse caminho aqui porque isso desalinha da visão da empresa. E o contrário também, né? Eu consegui levar para o restante da diretoria o que está sendo construído no produto de uma maneira técnica e como que aquilo se alinha para a estratégia de produto, para a estratégia de venda, estratégia de visão da empresa, né? Então sim, tem muito relatório, tem muito PowerPoint. Acho que um CTO, de um tamanho como a gente está aqui hoje, né, com 100 pessoas, né, você não gerencia diretamente as pessoas técnicas ali embaixo, então você tem os layers de gerenciamento, então eu tenho gerente, tenho tech leads, para conseguir ir desenhando isso, e é isso, né, cada nível é isso, e desdobrando os objetivos da empresa de uma maneira que faça sentido lá, né. Eu assumi aqui na Alura como CTO em 2018, um time bem menor. Naquela época, óbvio, as coisas eram muito mais próximas, eu tinha essa possibilidade de ir lá e fazer código junto com as pessoas e tal, né. Hoje em dia é mais raro, né, hoje em dia eu tenho que escolher às vezes, né, então a gente tem hoje basicamente 20 squads paralelas trabalhando em projetos paralelos. Às vezes eu estou mais perto de um ou outro, que eu sinto que é mais estratégico, do projeto em si, né? Não por causa das pessoas, mas algo que assim, puxa, a gente precisa fazer algo relevante em AI, por exemplo, na Alura. Então eu fico um pouco mais perto daquele time de AI para guiar um pouco mais a visão ali. Não que os demais, né, não sejam importantes, são super relevantes, mas a gente tem que escolher
exatamente aonde faz sentido, porque eu não consigo ficar perto dos 20 times ao mesmo tempo. Como eu falei, para isso que a gente tem toda a estrutura para isso, né? E, Sérgio, como que você chega na tecnologia? O que você estudou? Qual foi seu primeiro trabalho com programação? Como que é o início da sua carreira? É curioso você me perguntando isso, né, Paulo? Porque a gente está aqui e a minha história de tecnologia bate muito com né, a gente tem uma intersecção forte. Então, fico feliz da gente poder contar isso aqui. Eu estou aqui na Alura, né, antes da Alura ser Alura, inclusive, quando a gente ainda era Kaelon, já desde 2004, né? Então, a minha história é muito aqui dentro da Alura, né? Eu fui o primeiro estagiário que o Paulo contratou aqui na Alura em 2004. A gente se conheceu na faculdade, né? Eu estava na graduação de Ciência da Computação. E lá, a empresa, eram 4 pessoas, enfim. E eu fui contratado ainda para ajudar com algumas coisas no começo, né? Sempre em educação, etc. E a empresa foi crescendo ao longo do tempo. Então, a minha história é uma história muito de crescimento aqui dentro, realmente né, do primeiro estagiário ao CTO da empresa. Mas acho que eu posso contar um pouco sobre como que eu faço para a parte negativa disso, né? Que a parte negativa de você ficar 20 e tantos anos no mesmo lugar é que você só tá naquele lugar, né? Uhum. Então, acho que eu tenho muito esse papel de olhar para fora. Então, quando você pergunta o que eu fiz para chegar nesse ponto, etc. e tal, eu acho que é essa conexão. A gente usufrui muito do fato da Alura ser esse hub de tecnologia no Brasil, de alguma forma que nos conecta com muitas empresas, com muitos alunos, com muitos gestores de outras empresas, etc. e tal. Dei aula há muitos anos, né? Em sala de aula mesmo. E dar aula na sala de aula é um aprendizado incrível, né? Porque você se conecta com pessoas. A gente tinha aulas super avançadas de arquitetura e etc. e tal. E você vai vendo use case de um, use case do outro, e troca aqui, conversa mais ali e tal. Então isso foi incorporando o meu papel técnico, além da faculdade ali, além da empresa, com essa conexão com o mercado, né? E eu acho que isso para mim é muito importante, justo para eu conseguir furar a bolha desses 20 e tantos anos no mesmo lugar. Mas eu diria que isso é importante para todo mundo, né? Todo mundo que está nos ouvindo e que tem esse papel mais de CTO, acho que o CTO não é alguém isolado no próprio contexto da própria empresa. Tem que ser alguém conectado com o mercado, até porque esse papel técnico, gestor, gerencial, é um papel meio único, meio isolado ali, né? A maioria das empresas não tem um par ali, né? Sérgio, a gente também busca dar aquela dica de carreira. Qual que é o perfil, o que você busca numa pessoa para contratar, para desenvolver software, para trabalhar com código? O que chama a sua atenção? Qual que é o mecanismo que você usa para falar, poxa, essa pessoa aqui vai ser muito legal no nosso time? E nós estamos com vagas, muitas inclusive. Então, quem se identificar com a descrição, por favor, me pinga. Mas assim, é curioso, porque eu aqui, quando vou contratar dev, eu valorizo demais uma palavra, eu não sei direito qual é a palavra, mas é aquela habilidade de conseguir lidar bem com situações ali e conseguir mapear problemas de negócio ou da tarefa que a pessoa está fazendo para uma solução do mundo real e focar e sentar e construir algo, etc. e tal, né? Mas certamente é a minha principal força. Você fala, Sérgio, mas o nosso projeto é em Java, né? Você não contrata um cara que é muito bom em Java. Eu prefiro uma pessoa mediana em Java e com forte nesse outro aspecto que eu estou dizendo do que o contrário. Principalmente porque eu acho que aprender tecnologia hoje é mais acessível do que nunca. Claro, a gente está aqui numa posição justamente de escola de tecnologia, né? Mas a gente faz isso aqui dentro das pessoas crescerem tecnicamente. E a gente faz isso para as empresas, os alunos que nos contratam, a gente sabe disso. Então não é um blá 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 solto. A gente entende que é possível você melhorar tecnicamente, né? E aí então eu sinto que eu valorizo muito mais a pessoa vir com essa cabeça correta de trabalho em equipe, de autonomia. A gente é um time muito autônomo, de colaboração. Então, muito soft skills, né? Curioso isso, né? Falar, Sérgio, a sua vaga ela é mais técnica ou mais soft skills? Honestamente, mais soft skills. É onde eu vejo as pessoas brilhando. Aqui, as pessoas que eu contrato e que eu vejo, cara, essa pessoa que eu tive dúvida se ela tinha muito conhecimento técnico, mas ela tinha soft skill adequada, em 6 meses ela
ela bateu aquele gap técnico, entende? Então eu valorizo demais isso. Esse é o tipo de perfil que a gente contrata hoje em dia. E eu acho que a gente está num momento do mercado, voltando para o assunto de AI, que a AI justamente é mais uma ferramenta de produtividade, de apoio, de dúvida, da pessoa conseguir ser mais produtiva no aspecto técnico, desde que ela tenha uma mente clara para guiar a AI, uma mente clara para interagir com os colegas, para pensar nos problemas, para pensar fora da caixa, para ser autônomo, para conseguir executar as coisas de maneira sem demandar um esforço dos outros colegas ou do próprio gestor dela. Então essas características são valiosíssimas. Vou dizer para você que não é comum, não é todo mundo, acho que a gente pode desenvolver, mas quando você está buscando numa vaga, estou fazendo entrevistas, a gente percebe nitidamente que algumas pessoas não têm ainda aquela habilidade. Então, minha dica seria, foca nisso. Então é isso que eu busco hoje, né? Se quem está ouvindo a gente aí estiver falando, poxa, acho que gosta de educação, gosta disso, gosta de trabalhar dessa forma, e tem ali uma base técnica e tal, vaga é o que está sobrando aqui, a gente tem tentado contratar bastante gente. Então, você que gostou desse episódio, a gente tem aqui o link para as vagas que o Sérgio está citando, assim como as ferramentas. E também, esse episódio está completamente conectado às outras histórias incríveis de pessoas que têm esses cargos de senioridade e que também trazem um conteúdo profundo técnico nessas conversas aqui do Talks. Tanto aqui no podcast, para quem está me ouvindo aí no feed do Hipsters, ou para quem está aqui no canal da Lura, vai ter a playlist com os outros episódios para você acompanhar semanalmente. Então é isso, obrigado Sérgio, Hipsters, abraços, tchau!